Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estamos tristes porque hoje nós teríamos o culto no templo e culto de oração com a presença de alguns irmãos, mas infelizmente, pelo problema da pandemia, o aumento que está ocorrendo no nosso estado, no Brasil, mas em maior gravidade na nossa região, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, o estado de São Paulo está passando por uma situação muito difícil. E falando em pandemia, gostaria que nós pensássemos um pouquinho nessa situação, que nós dobrássemos os nossos joelhos e clamássemos a Deus que desse a sua graça, a sua misericórdia sobre todos os habitantes, os moradores do mundo, do planeta. Todos estão enfrentando esta pandemia e, infelizmente, no Brasil a coisa está mais complexa. Nós temos o irmão Marcos, que está no hospital, em estado grave. Nós tivemos aí a Jéssica também com Covid e ninguém está livre de ter esta peste. Falando em peste, eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos acerca de um acontecimento que ocorreu nos tempos de Davi. Davi foi um bom rei. Davi, ele amou o seu povo, ele governou com amor, com graça. A Bíblia, ela não esconde os erros e os pecados que Davi cometeu. Pelo contrário, ela mostra e ela fala sobre esses acontecimentos que houveram. E também, nesse caso específico, Davi estava governando o país em paz. E ele resolveu fazer o censo. Eu não, confesso aos irmãos que não entendi o porquê Deus se desagradou pelo fato dele fazer o censo. Mas Deus tinha ordenado que não fizesse. E ele insistiu e acabou fazendo esse censo, contando toda a população de Israel, vindo a desagradar a Deus, e Deus diz a ele: Davi, eu te ofereço que você escolha 3 coisas. 7 anos de fome sobre a terra, 3 meses que você fuja dos teus inimigos e eles vão te perseguir por 3 meses, ou 3 dias que haja peste sobre a terra. Davi, tanto que ele diz no versículo 14, então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Irmãos, vocês percebem que quando nós lemos algumas situações que ocorreram na Bíblia, e quando a gente está passando por um problema semelhante, como fica mais claro aos nossos olhos a passagem a qual nós estamos orando, estamos meditando. E aqui Davi está dizendo: estou em grande angústia. E qual é o brasileiro que não está vivendo em grande angústia? Nesses dias aqui em Jaboticabal, nós estamos aí com lockdown, a partir de hoje até o final de semana, e isso pode se estender por mais algum período, tirando o direito nosso de ir e vir, de ir ao supermercado, tudo fechado, de fazer as nossas coisas. E já desde o ano passado nós já estamos encontrando resistência de muitas coisas que nós fazíamos que não podemos fazer mais. A gente podia se reunir no templo, já por mais de um ano não estamos fazendo. Quando fizemos com muitas restrições, não podíamos nos abraçar, não podíamos nos cumprimentar como nós brasileiros gostamos de fazer, abraçar, dar um beijo, sentir o calor humano.
E Davi aqui diz que ele estava em grande angústia. Nós estamos atravessando esse momento, estamos atravessando pelo vale da sombra da morte. Estamos vendo entes queridos partirem, estamos vendo amigos e conhecidos partirem, deixando seus familiares chorosos. Essa peste ela é tão terrível que ela nem permite que faça-se um velório. Se a pessoa tem Covid, ela é sepultada sem a presença, sem poder fazer um culto, uma despedida. E isso traz profunda angústia aos nossos corações. E Davi disse: estou em grande angústia. Caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi olhou as 3 situações que Deus lhe deu para que escolhesse. Olha, você escolhe 7 anos de fome sobre a terra? Irmão, 7 anos de fome sobre a terra seria uma desgraça tremenda. 3 meses fugindo dos teus inimigos e eles te perseguindo. Davi sabia muito bem que o inimigo não tem piedade, que o inimigo não tem misericórdia e que o inimigo iria derrotá-lo e provavelmente iria matá-lo. Então Davi, sabiamente, escolheu cair nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Davi entendeu que Deus é misericordioso. Irmãos, nós olhamos aí que no Brasil já está próximo de 300 mil mortes, e isso acontecendo vai fazer com que milhares de pessoas sofram a perda dos seus queridos. Nós que, no meu caso específico, ainda não perdi nenhum parente ou familiar, ou um amigo mais próximo, mas choramos pela situação em que o Marcos se encontra, nos preocupamos pela situação em que a Jéssica se encontra, sabemos que o Milton, a Mariluce, o irmão Anísio, a irmã Regina já passaram por essa fase e nos preocupou, mas sabemos da misericórdia de Deus. Tanto é que a misericórdia de Deus esteve sobre a vida do irmão Milton, da irmã Marilúcia, do irmão Anísio, da irmã Regina. Cremos na Jéssica, no Marcos. Mas Deus é misericordioso. E a sua misericórdia não tem fim, como diz aqui o próprio Davi. E Deus enviou a peste sobre Israel. E aconteceram que morreram 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Aqui diz que desde Berseba, Dan, Berseba, houve estas mortes. E estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir. A peste havia chegado até Jerusalém. Irmãos, muitas vezes eu vejo aí as pessoas falam muito em ciência. É lógico, nós devemos olhar para a ciência, nós devemos lavar as nossas mãos, nós devemos usar álcool gel, nós devemos usar máscara, nós devemos ter algumas restrições no distanciamento. Tudo isso eu concordo e sou favorável. Aí tendo a vacina, né, nós estamos orando para que realmente essas vacinas cheguem e venha, se não acabar com esse mal, mas pelo menos haver um controle e dar uma liberdade maior a nós. Mas as pessoas se esquecem que Deus está no controle. As pessoas esquecem que Deus está no direcionamento, Ele não perdeu o controle pelo fato de estarmos aí aproximando a números assustadores. No mundo todo, daqui a pouco vai passar de 1 milhão de mortos. Mas aqui diz que Deus
segurou a mão do anjo. Porque o anjo já estava próximo de Jerusalém, e a mortandade, por ser Jerusalém uma cidade muito maior, a capital do Império Israelita, da nação israelita, a mortandade seria muito grande. E Deus, na sua misericórdia, não permitiu que isso ocorresse. E é interessante, irmãos, nós vermos a humildade de Davi. Olha o que ele diz aqui no versículo 17. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas, o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a minha casa, a casa de meu pai. Isso é um reconhecimento do pecado. O que está faltando hoje para a humanidade, o que está faltando hoje até para muitos cristãos, é um reconhecimento. Reconhecer o pecado, se arrepender e voltar-se para Deus. E as pessoas estão aí, como eu disse, crendo na ciência. Quando vem, muitos colocam alguma coisa sobre Deus e Deus tem a misericórdia dessa nação, alguns zombam e alguns criticam, alguns dizem, mas é a ciência que vai resolver. Porque eles não creem no poder e no milagre de Deus. Por isso que as coisas estão indo e caminhando cada vez pior. Mas Davi, ao reconhecer e ao clamar a Deus, dizer assim: Deus, foi eu que pequei. Esse povo nada fez, foi eu. Caia sobre mim, sobre a casa de meu pai, mas não faça nada contra essas pessoas, são ovelhas inocentes. E Deus se arrependeu e disse para que Davi oferecesse um sacrifício para que a peste fosse extirpada, exterminada. E Davi estava próximo à eira de Araúna e foi até lá para dizer: olha, Araúna, eu quero oferecer um sacrifício a Deus. E Araúna diz: olha, tem aqui madeira, tem o carro de boi, pode pegar a madeira do carro de boi, tem os animais aí, pode pegar o animal que o meu senhor quiser e fazer o sacrifício a Deus. Mas nós encontramos no versículo 24 essas palavras que Davi diz a Araúna. Versículo 23, disse Araúna: tudo isto, ó rei. Araúna oferece ao rei e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Irmãos, Davi era rei. Ele poderia tranquilamente chegar lá e dizer para Araúna: olha, Araúna, eu vou usar aí a madeira, vou usar um animal, vou fazer um sacrifício ao Senhor. Tanto que Araúna ficou até satisfeito, dizendo: olha, o Senhor Deus está me usando para que eu possa oferecer ao rei o que ele precisa para oferecer o sacrifício a Deus. Mas Davi não quis. Davi disse: não oferecerei nada ao meu Deus que não me custe nada. Não oferecerei nada ao meu Deus que não me custe nada. Irmãos, você já fez um propósito para com Deus e não cumpriu? Você já, por várias e várias vezes, falou para Deus que ia ser mais fiel? Aí o problema passa e você esquece que você fez um voto para com Deus. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. E ela diz: quando nós fazemos um voto a Deus, nós devemos cumprir. Porque o tolo faz o voto e não cumpre. E a Bíblia diz que tolo é aquele que é louco, nécio. E muitas vezes nós fazemos votos para Deus
e não levamos a sério. Precisamos olhar para a nossa vida. Eu não estou dizendo agora para as pessoas do mundo, estou dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã. Você que é um cristão, que você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você sabe o valor, ou melhor, nem sabemos, porque o valor é altíssimo. Não dá para nós mensurarmos o valor do sacrifício de Cristo por nós, pecadores. Foi um preço altíssimo pago pelo Senhor Jesus Cristo. E nós recebemos e nós aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. E somos salvos, somos remidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E na nossa jornada, na nossa caminhada de alegria, sabendo que nós estamos indo para o céu, fazemos votos para Deus e votos que nós esquecemos. Que a palavra aqui de Davi entre no seu coração como uma espada. Que a palavra de Davi mostre para você, para todos. Quando eu estou falando em voto, quando eu estou falando de nós nos oferecermos a Deus, eu estou falando em todos os sentidos. Desde o cumprimento de nós darmos o dízimo, que muitos até mesmo se escandalizam hoje em dia, se você fala em ser fiel ao dízimo, vai dar dízimo para o pastor. Assim que as pessoas dizem. Irmãos em Cristo dizem isso. Mas não é para o pastor, não é para o tesoureiro, não é para a liderança da igreja. É para Deus, porque Deus colocou. É bíblico. Mas eu estou falando de outros votos que nós fazemos. De fidelidade, de caminharmos retamente, de andarmos buscando cada dia mais a santificação. Se a transformação já ocorreu no nosso coração, se nós já fomos justificados, lavados, regenerados, agora estamos num processo de santificação. E o processo de santificação é negar a si mesmo todos os dias. E o que nós vemos? Muitas vezes nós vemos o quê? Compromissos que nós fazemos com Deus e não respeitamos, esquecemos. Muitas vezes nós queremos cumprir algo que nós fizemos com outra pessoa fazendo. Lembra no passado era muito comum um bebê ficar doente e aí alguém fazer um voto. Olha, eu fiz um voto para que ela sarem. E aí ela vai chamar, no caso, vou dar um exemplo claro, minha mãe. Minha mãe, o nome dela era Benedita. Minha mãe não gostava desse nome Benedita. Mas é que uma conhecida, devota de São Benedito, e minha mãe estava passando por muitas dificuldades no nascimento, nos primeiros dias de vida, e essa pessoa fez um voto de que minha mãe sendo curada, a mãe da minha mãe iria colocar o nome de Benedita. Gozado isso, né? A pessoa faz um voto e a outra pessoa que paga. E Davi diz, não, Araúna, você não vai pagar. Quem vai pagar sou eu. O preço é esse? Então, esse é o preço? 50 ciclos de prata? Está pago. Meu irmão, eu quero encerrar que nós pensemos sobre isso nesse tempo de pandemia. Olhando para as nossas casas, para os nossos lares, olhando eu para o espelho, olhando para mim, eu como pastor, os votos que eu fiz para o Senhor, e alguns deles eu não cumpri. Não cumpri. Eu quando estou dizendo só para você, não estou dizendo para mim também. Isso marcou o meu coração, isso fez com que eu pensasse e analisasse, e que eu retorne à casa do Senhor e não ofereça nada a Deus que não me custe nada. Que você também, meu irmão, minha irmã, não ofereça a Deus nada que não vai lhe custar nada, porque não vai ter valor nenhum. Quando você oferecer a Deus, ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que nós possamos ter um final de semana agradável na presença do Senhor e que logo nós possamos ter novamente toda a liberdade de vir à casa do Senhor, louvar o Senhor. Eu vejo muitas vezes pessoas colocando que
O templo não é o local aqui é apenas um local onde as pessoas se reúnem, que o templo somos nós, que o Espírito Santo habita em nós. Isso é verdade, é fato. Mas não existe nada mais agradável do que estar na casa do Senhor. Não existe mais a coisa que agrada podermos juntos com os irmãos compartilhar o louvor e adoração a Deus. Não existe nada melhor do que dar um abraço no irmão, um beijo em cada irmão e sentir a alegria e a presença do Senhor, pois brasas vivas estarão sobre nossas cabeças. Que Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Pai de amor, soberano Deus, nós estamos na sua presença, queremos nesta noite, Senhor Deus, o culto de oração, colocarmos nossos pensamentos diante de Ti, olharmos as Escrituras, ó Deus, não somente como uma leitura passageira, mas que nós possamos ruminar cada palavra. E lembrarmos, ó Deus, das palavras de Davi aqui: eu não quero oferecer a Deus nada que não venha me custar, pois nós sabemos, ó Deus, temos o que oferecer a Deus aquilo que realmente tem preço, pois o Senhor ofereceu para nós seu Filho Jesus Cristo e foi pago um alto preço pela nossa salvação. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Continue protegendo-nos, livrando-nos, ó Deus. Esteja com o irmão Marcos, ó Deus, no hospital, curando, ó Deus, tirando ele dessa situação. Esteja com a irmã Jéssica, Senhor Deus, restaurando seu físico, ó Deus, e todos os demais irmãos que precisam, seja o problema de pandemia, ou seja qualquer outro problema, Senhor Deus, de enfermidade. Esteja com a irmã Hébia, com a irmã Eva, com a irmã Andréia, Senhor Deus, curando e dando a sua mão saradora, Senhor Deus. E que nós possamos ver com alegria que, mesmo que a morte ceifa as nossas vidas, estaremos nas mansões celestiais com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os amados irmãos, dê a graça e a misericórdia sobre eles. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.